Casa. A paz do Senhor, meus queridos, nós estamos chegando na tua casa para mais um momento de louvor, mais um momento de gratidão ao Senhor, um culto ao Senhor. E para este culto então, eu quero ler contigo alguns versículos do Salmo de número 136. E na medida que eu for lendo, esse Salmo fala que o Senhor é bom, esse Salmo fala que nós devemos render graças ao Senhor. Na medida que eu for lendo, eu queria que você já pensasse por que o Senhor é bom na tua vida. Por que você precisa render graças? Você, eu, nós precisamos render graças ao Senhor. Então, Salmo 136 diz o seguinte, versículo 1: Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Segundo versículo, o seu amor dura para sempre. Versículo 2, dei graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Versículo 3, dei graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Sempre haverá esta repetição, que o amor do Senhor dura para sempre. Dei graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Último versículo, ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Queridos, que nós possamos reconhecer diariamente que o amor do Senhor na nossa vida, ele dura para sempre. Que nós possamos reconhecer a grandeza do Senhor nas nossas vidas. Este culto está começando, que o seu coração possa ser cheio de gratidão, que o seu coração possa ser cheio, quando o pastor Clóvis daqui a pouquinho estará ministrando a palavra do Senhor. Que nos louvores que nós teremos daqui a pouquinho, que o seu coração possa reconhecer a grandeza do Senhor na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Antes então de nós orarmos, eu quero fazer assim tudo no início deste culto. Então eu quero começar com alguns avisos. Eu quero convidar você, mulher, você que faz parte, do nosso contexto de igreja e não contexto de igreja, que você está nos assistindo aqui. Na próxima sexta-feira, dia 27, teremos um momento de louvor e bate-papo sobre a identidade da mulher aos olhos de Deus. E quem estará participando aí na sua tela, você está vendo aí, é a psicóloga Magali Leoto. Eu não sei se você conhece a Magali, mas ela é uma bênção e eu gostaria que você convidasse outras pessoas para participar desse nosso momento aqui. Então no dia 27, na sexta-feira, você, mulher, é nossa convidada para estar presente. Agora eu vou falar uma coisa baixinho aqui. Eu acho que eu vou entrar e vou assistir, hein? Não sei, mas vamos lá, eu quero te convidar nesse sentido. O nosso segundo momento aqui, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração, dando abertura nesse nosso culto. Eu quero estar orando por alguns pedidos que nós temos, quero estar orando pelo nosso momento de dízimo e de oferta. Gostaria que os irmãos colocassem ali na tela já as contas da igreja. Você já conhece essas contas, você tem sido uma bênção no nosso contexto, você tem sido um canal onde Deus usa a tua vida para abençoar este ministério, mas eu quero também nesta minha oração dedicar os nossos dízimos e as ofertas. Deixa aí na tela um pouquinho. Enquanto isso, eu quero te convidar a orar por alguns pedidos que nós temos aqui. Nós vínhamos orando pelo André Pena e o Senhor o recolheu. Nós somos com gratidão por aquilo que o Senhor permitiu que ele estivesse conosco. Mas nós continuamos orando pela família do André, pela família Pena. Então eu quero te convidar a manter a sua oração para que Deus console, para que Deus dê graça, para que Deus esteja presente no dia a dia na vida deles, e Deus tem estado, mas que essa seja a minha e a sua oração. Outro pedido de oração que nós tivemos é pelo Natan. Nós oramos porque ele ia fazer uma cirurgia, ele fez essa cirurgia e já está em casa. O Senhor é bom. Nós lemos exatamente isso, dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Então o Natan já está se recuperando, ainda não pode receber visitas, é um tempo que ele precisa mesmo de recuperação, mas nós somos gratos ao Senhor por causa disso. E queremos orar também pelo seu nenê.
o seu neném operou de um nódulo no pulmão. E nós queremos orar para que a graça do Senhor seja presente na vida do seu neném, na vida do Natan, na vida da família Pena e de tantos outros que nós temos orado. Quero também nessa minha oração dedicar os dízimos e as ofertas ao Senhor, porque Ele é bom e nós estamos engajados nesta obra do Senhor. É através da minha vida, é através da sua vida que nós podemos então ofertar e dizimar. Queridos, o dízimo faz parte ali da nossa fidelidade, ele não pertence a nós. O dízimo é do Senhor e eu entrego. É como se fosse esse microfone que você está vendo na minha mão. Pertence à igreja, eu sou pastor da igreja, trabalho aqui, mas eu não posso levar para minha casa. Quando terminar esse culto eu deixo aqui, pertence à igreja. O dízimo é do Senhor. E nós entregamos aquilo que é do Senhor. Agora as nossas ofertas, essas não, essas procedem do nosso coração. Essas procedem da amabilidade que o Senhor tem para conosco e nós queremos fazer com que a obra do Senhor possa avançar. Então aí é diferente, nós queremos, eu agradeço a Deus pela tua vida, pela fidelidade que você tem tido, pelo prazer que você tem tido em ofertar ao Senhor. Eu quero então nessa minha oração colocar esses irmãos que eu citei, colocar esse nosso momento de ofertório e quero orar pelo pastor Clóvis, que estará daqui a pouquinho trazendo a palavra do Senhor para o meu coração e para o seu coração. Vamos orar juntos? Pai Santo, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, nesse culto, aqui estamos, ó Deus, com o intuito, ó Pai, de engrandecer o Teu nome, de glorificar o Teu nome acima de todas as coisas, como esse salmo que nós lemos, ó Deus, em todo o salmo, ele diz, porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom na nossa vida, e a palavra, quando nós dizemos que o Senhor é bom, é pequeno ainda, para descrever a sua bondade, nós não teríamos palavras suficientes para isso, ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, no dia 27, então, quando haverá essa live aqui, ó Deus, para as mulheres, ó Pai, derrama da Sua graça, que esta palavra possa ir ao encontro dos corações, ó Deus. Pai, eu quero colocar diante de Ti também os motivos os quais eu trouxe aqui, ó Deus, orar pelo seu neném, orar pelo Natan, ó Pai, e pela família Pena, ó Pai, e outros enfermos da igreja, que a graça do Senhor, ó Deus, possa ser presente na vida deles, ó Pai, na vida da irmã Gláucia, que fez aquela cirurgia, está recuperando, está bem também, ó Deus. Nós Te louvamos por cada uma dessas pessoas que o Senhor tem cuidado e abençoado, Senhor. Pai, dedicamos os nossos dízimos a Ti, ó Deus, dedicamos as nossas ofertas, ó Pai, e nós Te louvamos pela fidelidade dos irmãos, ó Pai. Conduza-nos nesse culto de louvor, de gratidão, culto, ó Pai, que tem o objetivo de glorificar e honrar o Teu nome, ó Deus. Pai, quando o pastor Clóvis aqui estiver, ó Pai, trazendo a palavra do Senhor, palavra esta que o Senhor já colocou no coração dele, que o Senhor em tudo o abençoe e nos abençoe como igreja, Senhor. Desta forma eu oro, desta forma, Pai, eu faço assim, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar então a louvar ao Senhor, não apenas ouça as músicas, não apenas participe assim como ouvindo, eu sei que a gente está na televisão, é do outro lado lá, né, da tela, ou do seu celular, ou do seu tablet, mas que você possa realmente participar desse momento de louvor e de gratidão ao Senhor. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz e de bênção, no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. A paz do Senhor para você que está aí na sua casa, acompanhando. Que da mesma forma que fomos tocados na manhã, o Senhor possa tocar você. Deus abençoe a sua vida. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo
desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Vamos declarar que Ele é grande. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia e céu. Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante em seu coração. Hoje pela manhã já tivemos um culto muito abençoado, onde a palavra de Deus foi explanada pelo pastor Elben e fomos muito abençoados, um tempo de louvor muito abençoado, e agora então para mais um tempo na presença do Senhor, para mais um tempo de culto. E eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31. E eu quero ler com vocês o versículo de número 16 e o versículo de número 17. E o tema da mensagem de hoje é: há esperança para o seu futuro. Há esperança para o seu futuro. O texto bíblico nos diz assim: assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Queridos, estes dois versículos é o que proponho para lermos, e nós vamos nos basear então no capítulo 30 e no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Queridos, o capítulo de número 30 e o capítulo de número 31 tem aí uma palavra sobre restauração. O profeta Jeremias, ele foi levantado por Deus em um tempo bastante difícil na história de Israel, e o profeta Jeremias trouxe muitas vezes uma palavra de advertência, uma palavra de conselho, de orientação, para que a nação de Israel pudesse estar sempre na presença de Deus, vivendo uma vida alinhada com a vontade de Deus, porque do contrário disto, as consequências seriam ruins, seriam difíceis. E quando lemos
livro do profeta Jeremias, podemos perceber que a sua palavra de advertência, a palavra que veio de Deus através do profeta Jeremias, não foi levada em conta, em consideração pela nação de Israel. E por conta disso, então, Israel vive uma experiência dolorosa, uma experiência difícil, que é a experiência de ter a sua terra, o seu país invadido pela Babilônia. E muitos foram levados como prisioneiros para a Babilônia. E aqueles judeus que não ofereciam nenhuma resistência para a Babilônia, eles foram deixados então em Israel. E aí o povo entra num período muito difícil, período de humilhação, de vergonha, período de muita dor, de muitas lágrimas, de muita angústia e aflição. E como Deus é cuidadoso, como Deus é misericordioso, Ele tem o cuidado de trazer ao seu povo, mesmo vivendo sob as consequências do pecado, sob as consequências do esfriamento espiritual, mesmo experimentando isto, Deus tem o cuidado de trazer uma palavra específica ao coração do seu povo. E se você então perceber no capítulo 30, nos primeiros versículos, você vai entender como se deu aí esta mensagem. No versículo 17 do capítulo 31, vemos o Senhor dizendo: há ainda esperança para o seu futuro, há esperança para o seu futuro. Queridos, Deus aqui estava trazendo ao coração do seu povo, como que dizendo: a história não acabou, eu ainda não coloquei um ponto final na história de vocês. Queridos, embora aquele momento fosse um momento complicado, mas nada havia fugido do controle e do poder de Deus. Muitas vezes nós nos vemos em um momento de incerteza, de insegurança, muitas vezes nos vemos em um momento de muito questionamento sobre o que estamos vivendo, e aí nos preocupamos quanto amanhã, e aí, queridos, muitas perguntas vêm na nossa mente: o que será, como vai ser, o que vai acontecer com isso ou com aquilo, e isto pode se transformar em um medo, em uma ansiedade, e isto comprometer tanto a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que quando Deus diz ao seu povo, quando Deus diz para mim e para você, há esperança para o seu futuro. Queridos, toda esta situação que Israel estava vivendo, antes destes problemas surgir, Deus já tinha conhecimento. Antes deste período ser instalado, antes desta experiência acontecer na vida de Israel, Deus já conhecia muito antes. É assim comigo, é assim com você. Antes mesmo que o problema chegue na nossa vida, Deus já o conhece. Queridos, nós temos uma visão muito parcial de tudo, mas o Senhor, Ele é aquele que vê o antes, o agora e o depois, e por esta razão Ele pode dizer para mim e para você o mesmo que Ele disse para Israel: há esperança para o seu futuro. Quando no capítulo 30,
no versículo de número 3, o Senhor então diz assim: certamente, certamente, vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Um dos motivos pelos quais podemos crer que há esperança para o nosso futuro é porque existe uma promessa, e uma promessa de Deus a nosso respeito. Existe uma promessa de Deus sobre nossas vidas, independentemente do que estejamos passando, independentemente do que você esteja enfrentando. Aqui a palavra de Deus através de Jeremias foi: Jeremias, escreva isso, proclame isto, diga ao meu povo que está experimentando esse momento tão difícil e complicado, diga ao meu povo que pensa que foi o fim deles, que olha, eles agora estão condenados a esta vergonha, a esta derrota para sempre. Diga, transmita que vem dias, diz o Senhor, em que eu vou mudar a sorte do meu povo. Então nesta noite eu trago esta palavra para você sobre este tema: há esperança para o seu futuro. E a razão pela qual há esperança para o seu futuro é porque Deus tem uma promessa, e uma promessa de bênção, uma promessa de vitória, uma promessa de vida para você. Nem tudo está perdido como muitas vezes você pensa. Volte o seu olhar para a promessa de Deus, volte o seu olhar para a palavra que Deus tem para a tua vida sobre tudo isto. Queridos, em meio a tantas razões e motivos pelos quais devemos ter esperança e crer que há um futuro, há esperança para o nosso futuro. No capítulo 30, no capítulo 31, no versículo de número 9, vemos o Senhor dizendo: voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água, por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou Pai para Israel. Eu quero dizer para você, quando Deus disse através de Jeremias para Israel: há esperança para o seu futuro, é porque Deus de fato é Pai. Ele é mais do que um Deus, Ele é o Pai de seu povo. Ele é mais do que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele se compadece, e como Pai, Ele é misericordioso. Quando no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo de número 11, 12 e 13, Jesus então faz uma pergunta: qual pai que quando o filho pede pão dá pedra, que quando o filho pede peixe dá-lhe escorpião? Qual pai que... E aí o Senhor Jesus disse: mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Eu quero dizer para você, querido, em meio aos momentos mais difíceis da tua vida, volte o teu olhar para Deus e entenda que Ele é o teu Pai. Portanto, na condição de nosso Pai, Ele
Ele é quem cuida das nossas vidas, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, como Ele diz no versículo 9 do capítulo 31, é eu que vou conduzir o meu povo, é eu que vou levar o meu povo às águas, é eu que vou levar o meu povo a um pasto plano. Queridos, eu quero dizer para você, os momentos podem estar sendo muito difíceis, mas Deus continua no controle, a história ainda não acabou, e por esta razão, a palavra que Deus mandou Jeremias proclamar aos ouvidos do povo de Israel, é esta palavra que nesta noite eu proclamo a você: a esperança para o teu futuro, a esperança para o teu futuro por causa da promessa que Deus tem sobre você. A esperança para o teu futuro, porque Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, portanto, estamos sob os cuidados do Senhor, estamos sob os seus cuidados protetor. Queridos, Deus, através de Jeremias, convida o seu povo a olhar para um futuro com fé. Deus convida aquele povo que estava vivendo um momento tão ruim, um momento de vexame, de vergonha, de tristeza. Deus convida aquele povo a olhar para o futuro, mas não olhar para o futuro como quem estão derrotados, como sem perspectiva, como sem, sem expectativa alguma. Mas ele incentiva o povo a tomar uma posição quando ele diz assim: contenha o seu choro, contenha as suas lágrimas, todo este sofrimento pelos quais vocês estão enfrentando, isto, olha, será recompensado, não será sem sentido, não será sem razão, não será sem motivo. Todo este sofrimento será recompensado, diz o Senhor. E o Senhor diz sobre a promessa: voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança, há esperança. Gente, haverá um retorno, haverá uma restauração, haverá, vitória sobre tudo isto. Então, nesta noite, eu venho até você para dizer para você que no momento de cativeiro que a nação de Israel estava vivendo, no momento em que não restavam nada a não ser a desesperança, a não ser o desânimo, a não ser a tristeza, a não ser os muitos questionamentos: o que será de nós, o que será da nossa história? É em meio a isto que a palavra de Deus vem, porque a palavra de Deus vem sempre ao nosso encontro. Deus conhece a nossa necessidade. Deus, volto a dizer, antes de que qualquer problema pelo qual passamos existisse, Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele nos conduz por tudo isto. E Ele então sempre nos faz conhecer a sua promessa, o seu plano para nós. Queridos, o plano de Deus, Deus tem um plano na nossa vida. Este é um grande motivo pelo qual há esperança para o nosso futuro. Deus tem um plano, Deus teve um plano com Israel, e mesmo a desobediência, mesmo a rebeldia, mesmo o coração endurecido daquele povo, não comprometeu o plano de Deus, o projeto de Deus para o seu povo. E eu quero então dizer para você, quando Deus diz para o seu povo: há esperança para o seu futuro, é porque Deus tinha um plano, Deus tinha uma promessa, Deus tinha um plano, Deus era o
pai, Deus era o cuidador, e ele então diz para o seu povo: olhe para o futuro com fé, olhe para o futuro com o olhar da fé. Queridos, e nesta noite eu quero dizer para você: tenha fé. Quando nós olhamos na carta aos Hebreus e vemos no versículo 11, onde encontramos ali a galeria da fé, onde o texto fala da experiência de fé de muitos personagens bíblicos, a palavra parece que tem o cuidado de nos mostrar que estes personagens, eles tinham o olhar para o futuro, mas um olhar de fé. Por isso, queridos, eles enfrentaram a luta que eles enfrentaram, eles superaram tudo, porque o olhar deles para o futuro era um olhar de fé. E eu quero então nesta noite dizer a você: olhe para o teu futuro com um olhar de fé, sabendo que Deus tem uma promessa, sabendo que Deus tem um plano para a tua vida, para a tua história, sabendo que Deus tem se colocado diante de você como um pai misericordioso, um pai cheio de compaixão, um pai que está disposto a cuidar de você, um pai que está disposto a conduzir a tua vida por caminhos que te levarão a mudanças que Ele planeja e deseja. Queridos, há esperança para o seu futuro, porque o Senhor, Ele de fato, Ele de antemão já trabalhou, já agiu, já realizou coisas extraordinárias em nosso favor, lá na frente. E eu quero então dizer para você, cujo coração tem estado triste, tem estado apertado, cheio de angústia e aflição, por tudo que você tem enfrentado, principalmente nesses dias, ou nestes meses de pandemia, onde tantas notícias alarmantes continuam chegando para nós, tantas notícias que geram tanta insegurança, tantos medos, que mexe tanto conosco, desencadeando em nós uma ansiedade aí desenfreada. Eu quero dizer para você, é tempo de nós olharmos para a palavra de Deus, que sempre vem ao nosso encontro, e nesta noite, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro é a mesma que ele falou com Israel em um tempo de exílio, em um tempo em que Israel estava vivendo uma forte privação, no momento em que Israel estava sob a opressão, sob o domínio da Babilônia. Eu quero dizer para você também, às vezes ficamos tão alarmados aí com as notícias deste vírus aí, o coronavírus, um inimigo invisível, causando tantas coisas ruins, causando tantas mudanças, trazendo tanto medo, mas eu quero convidá-lo a olhar para o futuro com fé, porque este foi o convite de Deus para a nação de Israel, quando eles estavam sob o domínio da Babilônia, vivendo a experiência do exílio. Há um futuro, há esperança para o seu futuro, há esperança para o futuro da igreja, há esperança para o futuro do povo de Deus, há esperança para o futuro da sua casa, há esperança para o teu futuro.
creia desta forma e descanse plenamente o seu coração no Senhor. Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, e que você possa realmente no tocante ao futuro que você aguarda, que você possa aguardar de Deus um futuro abençoado por Deus, um futuro que vem do Senhor, um futuro abençoado. E que as lutas pelas quais nós estamos passando, que nós possamos assim aproveitar estas lutas, não vamos desperdiçar estas experiências que nós estamos tendo, porque de alguma forma o Senhor fará com que elas sejam contadas como coisas boas. Eu tenho certeza disso, que em meio a estas lutas, em meio a esta pandemia, em meio a estes momentos de privações, o Senhor acrescentará experiência, e esta experiência nos ajudará em tantos momentos, em muitas situações da nossa vida. Existe uma promessa sobre tua vida em meio a tudo isto: há esperança para o seu futuro. Fique firme nesta promessa, fique firme nesta palavra, que o teu e o meu coração possa descansar nesta verdade. Sabe por quê? Porque o Deus que fez e faz esta promessa, Ele é poderoso para cumprir. Queridos, Ele é fiel para cumprir esta promessa, e por esta razão eu não preciso ter dúvida, não devemos duvidar desta promessa que vem de Deus para o nosso coração. E eu quero orar com você, eu quero orar por tua vida, você que tem vivido aí dias de tantos temores, inseguranças, medos, ansiedade, e eu quero orar com você e dizer para você: se firme nesta palavra, absorva esta promessa, e não esqueça jamais que o Deus que disse que há esperança para o teu futuro é o Deus que te faz promessa, é o Deus que tem um plano, e Ele diz assim: eu bem sei os planos que eu tenho para ti, e os planos é de vida e não de morte. Esteja firmado nesta promessa, porque o Deus que fez esta promessa é o Deus que disse ao seu povo: eu sou pai de Israel, eu sou o pai do meu povo, e portanto, como pai, Ele se compadece, Ele é misericordioso, e Ele está cuidando das nossas vidas como Pai. E Ele diz assim: há esperança para o teu futuro, portanto, olhe para o teu futuro com fé. Eu quero orar agora na certeza de que a presença do Senhor na sua vida, o Espírito Santo de Deus, Ele renova as tuas forças e te ajuda a olhar para o futuro com fé. Querido Deus, eu quero nesta hora te agradecer, porque a Tua palavra, ela vem sempre ao nosso encontro, e a Tua palavra é como um remédio para nós. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja sarando o coração que está, ó Deus, enfermo pelo desânimo, que está enfermo, ó Deus,
pela, Senhor, a falta de perspectiva, Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor esteja alcançando, ó Deus, através da Tua palavra, este coração tomado pelo desânimo, Senhor, que está, ó Deus, transbordando de um sentimento de derrota. Eu quero pedir que a Tua palavra venha ao encontro deste coração, limpe, purifique, ó Deus. Eu peço que o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, venha lembrar este meu irmão, esta minha irmã, de que o Senhor tem uma promessa, de que o Senhor tem um plano, de que o Senhor é o Pai, e de que o futuro não está comprometido por causa desta luta. O futuro deste meu irmão, o futuro do teu povo não está comprometido por causa desta luta, por causa desta dificuldade, porque o Senhor tem preparado para o teu povo algo muito especial. Eu oro assim, ó Deus, e faço em no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus e certo de que há esperança para o teu futuro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até quinta-feira no culto pelo YouTube.